Pessoal, então, questão de retórica e formação do imaginário, é evidente que são assuntos totalmente correlatos, até porque a retórica per si, ela é uma proposição, né, de visão de realidade, e é evidente, eu vou acabar, né, me utilizando dentro do discurso, seja ele um discurso oral, seja ele escrito, seja ele imagético ou gestual, eu vou me usar, então, de grupo, né, de símbolos que eu tenho na realidade para então propor uma imagem e com isso uma ideia e com isso uma visão de mundo. Então é evidente que imaginário e retórica tem tudo a ver. Só que eu gostaria de definir as coisas, esses três elementos, educação, imaginário, retórica e moral, né? É um pouco aquela coisa de partir de baixo, mas dando aula tanto tempo na escola pública, e Deus não sabe o quanto é necessário fazer esse tipo de coisa, você não pode presumir nada. Não pode presumir nada. E nem se escandalizar com nada. Você se aproxima da miséria do seu aluno, como um dia o seu professor se aproxima da sua. Né? Então o cara às vezes está ali achando que a Segunda Guerra Mundial aconteceu no século XV e que a Guerra das Duas Rosas aconteceu semana passada. Ok, né? Você está ali para ajudar a remediar essa miséria que todos nós nascemos, que é a ignorância. Né? E pior que ela, o pecado. Mas isso à parte, pessoal. A primeira coisa, o que é o imaginário? Né? Existe uma definição que eu gosto muito, né, de um autor que eu considero famoso, não li grandes coisas sobre ele, mas eu achei esse ensaio dele, que está contido numa edição da revista teológica internacional Communion, né, para quem não sabe, é uma revista teológica que surgiu, né, da dissensão do Papa Bento XVI, quando tentou trabalhar com Karl Rahner, mas Karl Rahner não facilitou a vida nem do Papa, nem de muita gente, né, e se juntou a um grande outro teólogo, que é Hans-Urs von Balthasar. E nessa comuna edição brasileira dela teve uma que era Fé, Cultura e Imaginário. E nesse tinha esse artigo, que é o do David C. Schindler, é o nome desse professor. E ele falava sobre a questão do que acontece com a pessoa quando o imaginário dela se torna subnutrido. Né? E a gente vai falar um pouquinho também o que leva a esse imaginário raquítico. E o imaginário raquítico, ao fim e ao cabo, o que vai ser o nosso imaginário em grande parte. Os meios que nós temos para conectar a realidade com o nosso ser, eu, né, Rodrigo, com a realidade externa a mim, né? E mesmo a realidade interna a mim, porque mesmo a realidade interna a mim, eu não recebi de mim mesmo, certo? Então até aquilo que é interno a mim é externo a mim. Isso aí eu tenho que fazer essa admissão. Vou olhar isso com mais detalhe depois. Mas, então ele diz isso, né? Se o imaginário não é o centro da pessoa, é o que possibilita o centro. Né? Ou seja, o imaginário vai ser então como eu construo vai ter uma obviedade, né, gente? Mas tinha um conhecido meu que dizia, né, vamos falar tantas vezes de obviedades até que se tornem habitualidades, né? Ou seja, é óbvio isso quando a gente chega nesse ponto, mas talvez quando a gente fala de imaginário não fique tão óbvio, que é o fato de que imaginário é a visão que eu tenho do mundo, da realidade, e de como eu tenho que me comportar na realidade, qual é o meu papel da realidade. Certo? Então isso em si é imaginário. E todo mundo tem uma formação do imaginário. Então formação do imaginário e educação do imaginário são duas coisas distintas. Porque o que é a formação do imaginário? O imaginário do ser humano é formado meramente pelo fato de ele estar vivo, né, e agindo na realidade. O que é algo quase inevitável, por mais que alguns seres humanos tentem se anular de maneira tão profunda, eles não conseguem. Alguma coisa sempre está acontecendo em torno dele e isso está alimentando, né, o imaginário. As visões, as noções, as sensações do que é o mundo e do que é ele e qual é o papel dele no mundo. Então a formação do imaginário acontece com a gente o tempo todo, desde o momento que a gente estava, né, desde o primeiro momento que a gente se encontrou no mundo com alguma consciência, quem sabe anterior a isso. Eu fiquei muito feliz, né, às vezes a gente fala tão mal da universidade, mas a universidade me deu algumas coisas muito boas, assim. E também algumas coisas terríveis. Né? Mas, a parte do terrível todo mundo geralmente sabe, a parte muito boa. Foi na PUC aqui do Rio Grande do Sul, né? E eu tive 2 cadeiras de psicologia da educação. E a primeira delas, eu acho que foi 4 meses de cadeira, né? No grosso é isso, mas foi essencialmente sobre a questão da vida intrauterina. Então a minha professora falou exaustivamente durante 2 meses. E ainda teve lá sempre tem um boneco, né, um brincalhão na madrugada, que aparece sempre fazer aquela pergunta inusitada que ninguém espera, né?
professora, o que a senhora acha do aborto? Eu me lembro que ela parou e olhou pra ele, eu fiquei 2 meses falando sobre a vida intrauterina, o que tu acha que eu acho do aborto, né? E acabou ali a resposta dela. Então a gente pode parar para pensar que de alguma forma a carga de imaginário que nós possuímos, ela começa a construir antes mesmo, né, da minha existência fora, né, da minha mãe. Então até na vida intrauterina talvez já temos ali, talvez não, acho que é quase certo, registros que auxiliam o meu imaginário a se adequar ou atrapalham o meu imaginário a se adequar ao que é a realidade. Tá? Então isso acaba acontecendo o tempo inteiro. Educação imaginária é outra coisa. O que é? Isso aí também é outra coisa meio bem batida, assim, manjada, não sei se é bem a expressão, mas educar, né? Educar, conduzir para fora, né? Eu vou pegar esse cara e vou trazer ele, né, para fora desse universo onde aparentemente ele se basta, né? Então, educação do imaginário é um ato mediante uma concepção específica. Qual é a concepção essa? Eu percebo que eu não sou a realidade. Tá? Isso parece uma coisa até idiota a gente dizer, porque a gente deveria perceber isso o tempo todo. Basta eu fazer o seguinte raciocínio na minha cabeça. O que vai acontecer com o mundo se eu morrer agora? O mundo acaba? As pessoas que eu amo vão parar de existir porque eu parei de pensar nela amorosamente? Né? Não vai acontecer nada, na real, bem na real. Claro que vai deixar marca na vida das pessoas, é claro que uma série de consequências vão advir disso, certo? Mas para a existência das coisas em si, né, o fim da minha existência, a mudança da minha existência, não é uma prerrogativa absoluta, né? E eu não posso mudar a realidade meramente pela minha vontade. E existe uma série de coisas que são inexoráveis na realidade, ou seja, são inevitáveis, né? Ou seja, eu deveria ter percebido em algum momento que a realidade, ou a verdade, o orçamento de arquivo X, a verdade está lá fora, mas está mesmo, né? A realidade é externa a mim, foi me dado fora de mim, recebi de algo externo a mim. Existe um grande outro que não sou eu, que então, e aí pessoal, isso não é questão de, né? Ah, o Rodrigo vai querer dar catequese agora, né? Não é isso. Mas é que é muito complicado você adequar uma visão do mundo que é logos, que é cosmo e não caos, sem pensar, né, num princípio ordenador. E esse princípio ordenador não é você. Tá? A partir desse momento que eu tenho essa realização dessa verdade, né, para mim que é a verdade fundamental, para o sujeito começar a buscar uma verdadeira vida intelectual, uma verdadeira visão, né, nem vou falar redundância, verdadeira visão, é a visão verdadeira, ponto. Buscar a verdade, buscar enxergar a verdade, ele admitir que essa verdade não é ele. Ele está dentro do mundo verdadeiro, ele é parte desse mundo verdadeiro, o mundo verdadeiro se relaciona com ele se relaciona com esse mundo, mas são duas coisas distintas, ou pelo menos ele não abarca toda a realidade. Então essa é a primeira coisa que o sujeito admite. Outra coisa que ele vai admitir é o que na consequência? De que a estrutura da realidade é um muro. E é um muro, por que eu digo que ela é um muro? Porque, pessoal, vocês estão, imaginem vocês agora, né? Principalmente os que gostam de dirigir, geralmente quem gosta de dirigir em altas velocidades, né? Isso é muito comum. E o que vai acontecer muitas vezes? O cara pode estar se deparando com um muro, com uma barreira, com alguma coisa diante dele, né? E isso, ele pode ter duas concepções. Eu consigo superar essa barreira ou não consigo superar. O que é a realidade? Essa barreira que se interpõe entre nós e algum objetivo que nós desejamos, certo? Eu preciso ter uma real noção da realidade dessa barreira. Ela é transponível ou ela não é transponível? O fato é que se ela não for intransponível, independente do que eu pensar sobre ela, e eu tocar meu carro para cima dela, eu vou bater. E eu não vou passar. Independente do que eu desejo. Independente do que eu queira. Então, uma segunda consequência necessária do sujeito que já admitiu que ele não é toda a realidade, que existe uma realidade externa a ele, que supera ele, que continuará depois dele, é o fato de que essa pessoa também vai entender que ele precisa se adequar ao papel dele dentro da realidade. E se adequar ao papel dentro da realidade vai levar ele à felicidade possível para o ser que ele é. Tá? Isso é a coisa mais tranquila, é a decisão. Imagine que você foi atrelado a um cavalo. Ou você pode ser arrastado ou tentar correr junto com ele. Né? De qualquer maneira, as duas coisas serão sofríveis. Mas uma você pode sobreviver e na outra certamente você vai morrer.
né? Então, na verdade, a gente está diante de um fato fundamental que pode levar uma pessoa a falhar a vida ou não, e falhar mesmo. Vamos parar com esse papo que no final as coisas se dão um jeito, às vezes não se dá. Às vezes não dá, gente, a pessoa pode desgastar a vida dela mesmo, desgastar e chegar num ponto onde vai ser irreversível certos processos. Ah, Rodrigo, existe uma redenção? Bom, já é outra história, que não é também, né, da pertinência da minha palestra, né? Aí leiam os teólogos, leiam os santos, leiam os mestres espirituais, que eles vão falar, né, das possibilidades, das evidências de redenção que existe de alguém que falhou toda a vida e vai chegar no último minuto lá e decidir fazer um ato, né, de regeneração. Mas a princípio você pode, e tem uma outra coisa que é muito clara, né? A realidade, ela te apresenta uma série de oportunidades ao longo da sua vida, certo? E não quer dizer que você nunca voltará a ser feliz perdendo uma oportunidade de ser feliz naquele momento. Mas é verdade que existem certas oportunidades de felicidade que nunca mais vão se repetir. Tá? Qual é a grande ideia da adequação à realidade? Que eu aproveite o maior nível de felicidade possível, segundo a minha natureza. Tá? O que é educar o imaginário? É criar a conexão correta entre o mundo real e quem eu sou. Esse é o ponto fundamental. E é o esforço do sujeito de adequar as suas imagens mentais, as suas concepções, os seus sentimentos. Porque quando a gente fala de formação do imaginário, a gente está falando de um conceito que aparece de maneira muito forte no cristianismo, que é a guarda do coração. Que é o quê? Não expor o seu cerne afetivo, emocional, intelectual a uma série de paixões, a uma série de eventos, a uma série de experiências que vão arrastar você para longe daquilo que você é ou deveria ser. Então, na verdade, o que você faz quando tenta educar o seu imaginário é conseguir colocar ali todos os instrumentais, né, para então construir o melhor edifício biográfico possível. Evidentemente, pessoal, isso não é a única coisa necessária. Existe um elemento colérico aí, existe um elemento da vontade, que é fundamental. Uma tragédia que muita gente passa, né, e nós passamos em algum grau, mais tragicamente outros menos, é o fato de que muitas vezes nós queremos fazer coisas muito boas, sabemos que as devemos fazer, mas não rola. Não vai, né? A cabeça manda, o corpo não responde, certo? Tenho de abandonar tais amizades, tenho que abandonar tais elementos culturais que eu frequento, consumo, tenho que abandonar certos hábitos alimentares, tenho que adquirir certos hábitos, essas coisas todas, vida saudável e tudo mais. E vida saudável é uma coisa importante mesmo. O problema é que a nossa sociedade, por ser uma sociedade hipersecularizada e bestializada em grande grau, acabou colocando isso como máxima realização do ser humano. Mas é uma coisa verdadeiramente importante, né? Mas não todas essas coisas, né, muitas vezes eu posso apreender corretamente a imagem acerca delas na minha cabeça e, né, não vai. Não vai porque existem outras virtudes a serem adquiridas, né, a virtude da riqueza, né, que é, entre outras coisas, por isso que é muito fundamental. Quem aqui é pai e mãe, né, tem que entender o papel fulcral que tem, né, a sua ação, tanto do exemplo da sua vida, como das coisas que você propõe para o seu filho, nesses primeiros momentos de formação. Porque é disso, muitas vezes, que ele vai, né, se aportar durante quase toda a vida, né, quando precisar recorrer a um referencial. Porque por uma série de elementos, poucas lembranças são tão fortes como as lembranças que nós acumulamos no período de formação de infância e a primeira parte da adolescência. Né? E algumas vezes nós nos debatemos com vícios e problemas de apreensão da realidade adquiridos nesse período pelo resto da vida. Né? Isso não é só uma bobagem freudiana ou psicanalítica. Realmente, às vezes nós temos... É claro que a maturidade, né, nos leva a superar os dramas da infância e da adolescência. O problema é que a gente vive num período onde não se apresenta o quê? A estrutura da realidade. Que é o negócio que vai matar a criança e fazer nascer o adulto. E os pais têm um papel duro, e isso eu ouvi também de uma professora minha na PUC, né, faço essa referência, que é a mãe e o pai, especialmente a mãe, precisa ser suficientemente boa. E entenda a parte do suficientemente. A criança precisa apreender da mãe e do pai que ela não é o centro da realidade. E se você acaba tratando o seu filho de maneira que ele cria a ilusão de que ele é o centro da realidade, você cria uma inadequação imagética acerca do papel dele na estrutura do mundo. Porque o mundo não é o pai e a mãe dele.
Essa que é a realidade. As pessoas não vão ter esse compromisso de carinho, de amor, essas coisas todas com o seu filho. Então você pode estar criando alguém, e às vezes isso pode acontecer, cuidem, né? Isso pode acontecer de maneira perversa também. Né? Alguns pais quase inconscientemente acabam criando filho para ele ser inadequado ao mundo exterior, ao lar, para justamente ter ele durante mais tempo preso ao lar. E aí você estragou a vida do seu filho. Às vezes aparece uma mulher, um homem bom na vida dessa pessoa e dá um... né? Muitas vezes os homens passam por isso, os homens são uma geração meio mimada também ultimamente, né? E as mulheres uma geração brutalizada. Problemas do nosso tempo, ao tempo para honores, né? Ao tempo são costumes. Mas às vezes chega lá aquela moça que diz assim, ó, seja homem já que tua mãe não foi. E coloca o cara na linha. Então assim, gente, não vamos depender disso, né? Fazer o nosso papel, que é muito duro, é muito difícil dizer não e tudo mais. Mas essas estruturas existem desde o começo. Os pais colaboram nisso, tá? E os filhos vão se tornando cada vez mais consciência desse tipo de coisa. Depois disso, a questão da retórica. E nós temos um problema muito sério com a questão da retórica, porque a retórica, ela se articula com a gente vai parar para pensar uma questão de astrologia, pegando o quadrívio, né? Pegando o número sagrado e astrologia como simbologia, né? A retórica se articula com Vênus, né? Com Afrodite, com a coisa do belo, tá? E nós temos um drama na questão da retórica, que é o drama de que a beleza, diferente dos outros dois transcendentais, o bom e o verdadeiro, nem sempre em todos o seu estágio conduz ao acerto, tá? Mais do que... Até algumas, eu não vou entrar nesse pormenor, porque eu não tenho nem conhecimento, nem envergadura, nem a arte, né, para deslindar isso em poucos minutos, e que a gente não pode acabar bem, é melhor não terminar. Né? É melhor não começar, aliás, né? Pode acabar bem, é melhor não começar. Viu? A frase acabou se comprovando a coisa em si. Mas é o fato de que existe essa celeuma acerca de que, de fato, o belo é um transcendental ou não é um transcendental. Né? Por quê? Porque, de fato, existem níveis de harmonia e de beleza diferenciados, talvez de maneira mais evidentemente diferenciados do que no caso do bem da verdade. Ou seja, eu posso ter um nível determinado de beleza, um fato, aquela coisa me parece harmônica e tem uma real harmonia, né? O fenômeno é o fenômeno de beleza, só que o problema é que eu posso perfeitamente me iludir de uma tal forma acerca do papel dessa beleza na minha vida, ou me apegar de tal forma a essa sensação do belo, ou a sensação de purificação catarse que o belo causa, que eu posso começar a trair aquilo que sustenta a própria beleza. Que é a harmonia essencial das coisas, está ligada ao bem e à verdade. E a retórica, ela está associada ao bem falar, ou melhor, ao bem expressar. É muito complicado, deixa eu falar retórica. A retórica é falar bem? A retórica enquanto oratória é falar bem. Né? Mas eu posso exercer arte retórica através da escrita, através da fala, ou às vezes até mesmo através de imagens ou gestual. Na verdade, muitas vezes dentro de um discurso bem ordenado, eu tento juntar todas essas coisas. Por quê? Porque eu quero atingir, certo, o teu campo imagético, que é multifacetado. E por mais que eu tenha estudado isso, eu não sei como se formou o teu imaginário até agora. Eu não sei se tu formou o teu imaginário, eu não sei se tu educou o teu imaginário, eu não sei todas as tuas experiências, não tenho a sua onisciência. Mas se eu multifacetar os elementos do meu discurso retórico, se eu usar cada vez um número cabedal maior de armas retóricas para te atingir, é muito mais fácil que eu consiga então te propor a minha visão da realidade, certo? Do que se eu diminuir isso. Só que aí é que tá, a retórica ela é uma proposição. A retórica, assim como o belo, ela não é a definição última, né, ou pelo menos a retórica, ela não é uma proposição que precisa ser verdadeira para ser convincente. E aí é que eu digo que essa conversação que a gente está tendo agora é mais sobre como retórica, como ouvir do que como falar. E algumas vezes dizem, Rodrigo, mas isso é uma digressão, você está se desviando das coisas. Mas eu diria assim, ó, muitos dos grandes retóricos, eles são grandes retóricos porque ouviram muito. E analisaram tanto as virtudes como os deslizes de discurso das pessoas que escutaram. Se a gente vai olhar até no primeiro congresso que a gente conversou, até eu e o Renan conversamos juntos sobre a retórica, a gente pegou o exemplo do parlamento inglês. Você tem vários estágios que você acende ali dentro do parlamento,
para chegar uma hora ou ser chefe de governo ou então chefe de oposição, né? Por quê? Porque você vai aprendendo então como exercer o jogo retórico, né, a partir desse escutar, né, e aos poucos perguntando e se colocando e sabendo como reagir, com que se articular e assim de todas essas maneiras, tá? Então esse que é o detalhe, a retórica também ela é uma proposição. Só que como é que eu sei filtrar essa proposição retórica? Como é que eu saberei se aquele discurso, apesar de belo, é verdadeiro? É muito interessante que vocês tenham esse autor, que até o João falou que eu estudo, que é o Tolkien, e tem um trecho que é a voz de Saruman, né, que se eu não me engano está ali no segundo livro, né, nas Duas Torres. E é interessante, né, como a partir do discurso de Saruman, toda a realidade oposta ao que o Saruman propõe parece feia. Então a gente retoma, e aí é que está o grande problema. Se eu não formo de maneira adequada o meu imaginário, né, e eu coloco enquanto menos educado e meramente formado o meu imaginário, mais presa eu sou, tanto de ser um sofista, né, ou seja, alguém que se utiliza, né, da arte da expressão, sem nenhum compromisso com a verdade, mas só com interesses circunstanciais, vou definir assim a grosso modo. E mais perigoso que isso, eu posso me convencer de um discurso, certo, que é completamente averso à estrutura da realidade. E quando a gente fala em marxismo cultural, quando a gente fala em filosofia da linguagem, programação neurolinguística, essas coisas todas, a gente está falando, na verdade, disso. Quem é a presa mais fácil para esse tipo de coisa? Gente que teve um imaginário mal educado. Por quê? Porque o cara ele não tem filtro para saber se aquela proposição de realidade imaginativa, né, que o cara está dando para ele é verdadeira. E se ele se prende meramente ao elemento estético, ou seja, porque ele agrada, porque ele causa sensações, esse é o grande drama do sentimentalismo, né? Por que o sentimentalismo é tão avesso muitas vezes à verdade e ele acaba tornando as pessoas brutais? Por que as pessoas não têm, o sentimental, ele via de regra, ou a sociedade sentimental, ela não tem uma atitude racional e nunca vai ter uma atitude pacífica, certo? Diante a uma oposição. Porque, na verdade, o sujeito está preso simplesmente à sensação da beleza, à sensação da harmonia. E o problema é que, muitas vezes, a educação do imaginário, a educação de si mesmo, ela depende de uma ascese, de uma luta, de uma morte, né? Eu preciso, muitas vezes, passar por um processo de morte daquelas coisas que não são verdadeiras, certo? É um processo de, por exemplo, alguém que passou por uma queimadura muito séria, precisa tirar ali o tecido, né, que foi carbonizado, né, para começar o processo de cicatrização. Isso é doloroso. Alguém que está ali com um tecido necrosado precisa amputar. E é terrível, né? E aí é que nós temos o grande problema do sentimentalismo. Por quê? Por diversos motivos eu fui educado a fugir de tudo que não me provocasse essa sensação de paz harmônica do belo, no sentido mais baixo da palavra, ou do prazer, que é praticamente algo associado à beleza de maneira muito vulgar, né? O cara acha, porque algo sensorialmente lhe dá prazer ou lhe mantém no estado de conforto, o sujeito confunde isso com beleza. Meu caro, o belo é aquilo que é harmônico e que tem o papel dele na realidade. Às vezes até a gente olha para o rosto de uma pessoa e pensa, você acha nariz grande uma coisa bacana? Aí a pessoa pergunta para ti, não acho nariz grande uma coisa bacana. Você acha olho pequeno uma coisa bacana? Você acha olho grande? Você acha a boca pequena? Você acha a boca grande? Você acha... Estou falando de vários elementos do corpo, vários rasgos específicos, né? Cabeça maior, cabeça menor, mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, tá? Você pensando na sua cabeça, a princípio talvez seja uma característica que você não goste. Aí você olha no sujeito, essa característica, não. Mas aqui na realidade específica fica harmônico, faz sentido, tá? E isso, né, é algo muito mais próximo da beleza do que uma mera sensação, um mero prazer, uma mera coisa desse nível, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa. E aí que a gente tem um problema do imaginário não formado nessa questão do sentimentalismo. Por que acaba se tornando uma questão de brutalidade? Porque o sujeito acaba criando uma histeria aonde ele se sente apavorado por qualquer circunstância que o tire daquele conforto que ele associa com segurança, com bem-estar, com felicidade. Ele não acredita que é possível alcançar uma felicidade que supere as coisas meramente sensoriais. E é por isso que certas populações do mundo são alvos tão fáceis, né, da questão do populismo.
porque o cara tá falando o que tu quer ouvir, né? Então esse é o outro dado. E aí o que eu faço com isso tudo, tá? Qual é que é o metro dessas coisas? É a questão da moral. O que é moral? A moral é a boa vida, né? Mores, né? Costumes, seria de maneira mais grosso, assim. Desculpe, minha formação de latim é muito eficiente, mas pegando a raiz da palavra, que se não estiver errado, moral, costumes, podemos fazer essa associação, essa correlação, excelente, tá? Existem costumes bons e costumes ruins, mas eu costumo falar de uma atitude moral, geralmente falando dos bons costumes. O que são os bons costumes? Os costumes que me ajudam a adequar a estrutura da realidade para que eu seja feliz. Ninguém disse que seriam costumes fáceis de serem adquiridos, ninguém diria que seriam costumes fáceis de serem conservados, porque a virtude é o elemento de libertação do homem, ela não escraviza. Por isso que é muito mais fácil você deixar de ser virtuoso do que deixar de ser alguém viciado, porque quando você está viciado, você já está perdendo a liberdade. Tá? Então, a gente tem uma série de elementos relacionados ao mundo moral, tá? Que então ajudam a adequar a minha noção da realidade. Por quê? Porque são costumes que já, durante um longo período de experiência, a humanidade já percebeu que de fato instigam a pessoa a se adequar àquilo que ela deveria ser. Certo? E aí é que nós chegamos de novo ao ponto da beleza, que é onde vamos conectar essa questão da retórica e da formação do imaginário. O que é a suprema beleza? Né? Se a gente vai parar para pensar. Quer dizer, é uma proposição aqui, mas e é algo que é mais uma... eu não gosto desse discurso pretencioso, né? Isso aqui é só uma provocação, né? Não leve então a sério. O cara que não tem tanta segurança está dizendo que quer sair pela tangente caso fale bobagem. Então eu acho mais digno de dizer assim, posso estar falando uma grande bobagem, e aí vocês vão me corrigir, como diria o Papa São João Paulo II, se eu erro, vocês me corrijam, né? Mas, se a gente vai parar para pensar, talvez a percepção mais profunda de beleza que o ser humano tenha é perceber a vida bela de outro ser humano, tá? Perceber que a pessoa, ela é perfeitamente, está em perfeita harmonia com aquilo que ela deveria ser, ou com aquilo que ela se propôs a ser, tá? Geralmente é difícil eu dizer que uma proposição de ser alguém ruim, o cara é totalmente coerente com isso, é algo que me causa uma sensação de beleza. Mas parem para pensar se vocês não respeitam muito mais um cara que de fato admite a própria maldade, vai às últimas consequências disso, do que um cara que é igualmente mal igualmente mal como esse outro cara, mas adora ficar colocando panos quentes à sua maldade. Não, a minha maldade é em vista da ruindade dos outros e é preciso acontecer um empoderamento, isso não acontecerá, se não sei o que mais. Eu matei 50 milhões de pessoas porque na verdade havia uma causa maior, entendeu? Quer dizer, é complicado, o cara fez uma coisa atroz, já é ruim, mas ele quer passar por bom, o que consegue tornar a coisa ainda pior. Quando eu tenho um fascínio, né, eu gosto de matar mesmo, cara, eu gosto de ir lá estrunchar, eu gosto de ir lá arrebentar todo mundo, é uma delícia isso. Pegar uma serra elétrica e pegar passar todo mundo, assim, maravilhoso. E é isso que eu vou fazer com a minha vida. É horrível. Eu estou diante de um nível de perversão que mostra a feiura que o ser humano pode descer. Mas me causa uma sensação, eu consigo compreender isso. Faz sentido na realidade esse negócio. Alguém que diz que vai ser mal e é mal mesmo, né? E ok, eu vou lá e prendo, se não tem como prender, mato. Exato. Agora o cara que pega e vem trazer essas justificativas absurdas, eu fico assim, pô, cara, tu me quebra. Entendeu? O que eu faço contigo agora? E é claro que aí eu vou tentar então quebrar as categorias dele, crendo que ele está pensando nisso de maneira enganada. Muitas vezes o cara é perverso mesmo, não tem que fazer, se tornou um cínico. O cara já não acredita mais numa estrutura da realidade. Para ele o mundo é caótico ou pior, né? Ele quer que o mundo seja caótico. O cara sonha com um mundo mau, né? O sonho dele é transformar o mundo no inferno, tá? E existe gente assim, certo? Então, agora, falando de como é que eu vou me aproximar desse âmbito de formação moral em concreto, né? E como é que isso vai informar o meu universo retórico? Para começo de conversa, pessoal, a gente precisa, se eu vou educar o meu imaginário, né? E aí e tem uma coisa também que eu acho importante frisar. Pessoal, a gente fala da retórica, e a gente fala meramente uma arte que procura então, né, causar que o sujeito se expresse de maneira bela e por isso de uma maneira cativante, compreensível e com o mesmo.
Só que uma coisa que a gente falou lá no primeiro congresso, né, e que eu reitero aqui, é que essa capacidade de eu apreender as imagens do mundo e ordená-las para que eu me adeque melhor à realidade, esse diálogo, ele começa em mim, tá? Então, não é só o meu interlocutor que vai entender melhor o mundo, se eu então me tornar um retórico de habilidade, né? E ele não é só ele que vai receber um bem, se além de um retórico de qualidade eu for uma pessoa comprometida com o mundo moral. O que é o mundo moral? O mundo onde eu admito que exista a ordem. Nem vou entrar no pormenor de que ordem é essa, tá? Mas eu, como historiador, tenho toda a liberdade para dizer que, assim, ó, gente, segunda tábua dos 10 mandamentos é quase universal. Entendeu? Quer dizer, é algo até que, explicando teologicamente, está dentro da revelação, porque, né, se a pessoa tem fé, e se ela é cristã, por exemplo, ou até de outra denominação, ela entende muito perfeitamente que Deus já colocou com garantia para ela chegar no final da vida e não perceber, no final da vida, era melhor que eu tivesse honrado meu pai e minha mãe, né? Putz, me deram a vida e tudo mais. Putz, era legal não ter matado. Afinal, essas pessoas são legais, porque estão fazendo coisas comigo. Agora o cara morreu, que matei o cara, precisava caçar, agora não tenho companheiro para caçar comigo. Uma das dores das pessoas, né? Que muitas vezes acabam se deixando levar pela cólera ou pela ira, né? Que tem uma lenda. Isso é tudo lendário, para mim isso não é. O cara pegou e o rei Henrique se arrependeu de matar o Thomas More, vou pegar e botar uma coisa bonita na boca dele aqui para passar bem, né? Para o pessoal entender. Não é mentira, né? Expressa bem o sentimento, né? Mas eu acho que materialmente o rei Henrique nunca falou isso. Mas o Henrique era um homem muito interessado pelas artes liberais. E um dos grandes companheiros de estudo de artes liberais dele era também Thomas More. Então eles tinham um lugar, né, lá num dos palácios, que eles subiam na torre para observar as estrelas e tudo mais. E aí tem um cara que registra isso, né? Que saudade tinha meu amigo Thomas More, porque subíamos a torre para olhar as estrelas. Quer dizer, pô, matou o cara. Agora vai ter que olhar as estrelas sozinho. Não matarás. É a parte do matarás que tu entendeu, né? Não adulterarás. Só a questão do não adulterarás nos daria assim, olha, mas por que Deus vai se preocupar com uma coisa tão, parece tão pontual e tão pequena que é a questão da nossa vida sexual? Deus se importa sim, né? E se existe uma realidade ordenada no mundo, essa realidade ordenada no mundo também impacta essas coisas. Por quê? Porque na verdade, se a gente vai parar para olhar, vai uma polêmica, né? Gente, se a gente vai olhar, o homem e a mulher se expressam de maneiras diversas. E a maneira do homem e da mulher ser no mundo está ordenado pela sua identidade também sexual. E quando eu estou nessas relações, eu coloco, né, o símbolo máximo no campo da realidade material, da máxima integração do campo da realidade intelectual. Que é a ideia de que eu vou colocar essa pessoa na minha intimidade afetiva, na minha vida intelectual, vou compartilhar com ela os sonhos, vou compartilhar com ela os genes, vou compartilhar com ela tudo. E como é que não vai ser disruptivo na vida de uma pessoa que eu use um símbolo, e aí falamos de formação do imaginário de maneira muito concreta, um símbolo muito concreto, que é para simbolizar algo muito profundo, e existe uma completa incoerência com aquilo que sucede após, antes, durante e depois desse ato. Então isso também é uma coisa que não precisa lá, nem pastor, nem padre tá pirando lá para me dizer que é. Então a gente vai vendo uma série de coisas, não roubar, né? Porque a igreja contra o comunismo, bom, não roubarás, né? Propriedade privada, você não pode roubar, tem que ter propriedade privada, essas coisas todas. A gente vai indo assim, então, essa segunda tábua, a gente tem esse senso, mundo ordenado. Então, eu preciso compreender melhor qual é a ordem do mundo. E não é só o cara que vai me ouvir explicar isso que vai melhorar. Eu vou compreender melhor, né? Eu entenderei melhor, porque eu saberei explicar para mim mesmo por quê. Rodrigo, por que tu está passando esse trabalho quando era mais fácil? Isso que apetece, isso que dá prazer, isso que te dá menos trabalho. Não, eu estou passando por isso, estou suportando esse sofrimento, porque existe isso, existe aquilo outro, né? Fulano, Beltrano e Ciclano na história tiveram essa experiência. Isso nunca deu certo em lugar nenhum. Isso já deu certo sim ou não, mas na maioria dos casos não dá. Eu particularmente tive essa experiência que também já está me mostrando isso. Gente muito boa já me explicou que as coisas são assim. E aí você vai aprendendo então a colocar. Mas será que não era melhor? Não, mas Rodrigo, para pensar se isso não está vindo de uma paixão sua. Lembra que você tem paixões, que você tem coisas que te inclinam para algo. Vocês entendem?
essa explicação, essa retórica que se usa de diversas imagens e alegorias, certo? O primeiro cara que vai entrar na real com ela sou eu. Então, assim, Rodrigo, não tenho a mínima pretensão de falar em público. Falar em público é o transbordamento do ofício retórico. Quando você já se convenceu de uma maneira tão concreta de um negócio que já não cabe mais em ti. E esse convencimento te trouxe uma satisfação vital tão concreta que pra ti, tu fica feliz que as outras pessoas também sejam felizes. Então aquilo já está explodindo dentro de ti. Porque tu já te juntaste, tu já esteve contigo mesmo no parlamento da tua alma, né? E muito debate teve. E muita luta já houve, né? Teve que convencer essa paixão, teve que convencer aquela outra paixão, teve que convencer essa inclinação, teve que convencer essa memória de infância, teve que convencer esse apego, teve que convencer, como o Fleck falou tanto sobre dos apegos, né? Por exemplo, às vezes uma discussão que surge muito é sobre a questão, cultura pop, cultura, né, erudita, a vida é muito curta para não ler clássicos. Cara, maravilhoso, os clássicos estão aí, passaram pela prova do tempo, né, e a própria mentalidade conservadora leva a isso, né, e eu não tenho que procurar aquela curiosidade de malsão, vou ficar fora do que a galera tá falando. Pô, galera, passamos dos 20, quem não passou dos 20 ainda quer passar, pode ter uma idade mental acima dos 30 com 15, é só se esforçar, tá? Quer dizer, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma compreensão de que o meu mundo imagético, ele tem um começo, meio e fim. E não adianta nada se agora eu não consigo fazer a hermenêutica de Harry Potter, tentar fazer a hermenêutica da Ilíada, da Odisseia, eu não entendo um símbolo banal que aparece numa novela, como por exemplo do Dias Gomes, derivado ali de linguagem, né, esquerdista, e eu quero ter a pretensão de acender as grandes coisas, né? Esse que é o detalhe. Rodrigo, então quer dizer que eu não posso dar os clássicos lá? Claro que pode, cara. Pode e deve. Só vai na humildade. Entendeu? Vai na humildade, não te assusta. Rodrigo, abri a Ilíada, abri a Odisseia, né? Tô lendo lá as metamorfoses lá do Boccaccio lá que a Concreta publicou. Cara, não tô entendendo nada. Maravilha! Tu vai ler de novo e vai ler outros livros que vão te ajudar a entender. Você tem que dar um passo atrás, vai conversar com gente boa e humildemente admitindo a tua ignorância, que sempre vai ser maior que a tua sabedoria, tu vai lá e vai construir esse negócio. Tá? Então, essa realidade, esse construto tem que haver dentro do ser humano. De ele começar a buscar, então, essa formação de uma maneira muito despretensiosa. Porque, pessoal, qual é o principal objetivo das artes liberais? Formar o sábio. Formar o sábio. E o sábio, em última análise, é o homem livre, né? O homem bom. O homem bom. Né? E essa bondade dele é porque ele faz as coisas conforme aquilo que ele, né? Eu não estou aqui para aparecer para ninguém, nem para convencer ninguém de nada disso. Então, esse que é o grande detalhe. E, falando concretamente de um meio de formação imaginário moral, eu acho que eu tenho mais só 5 minutos. Opa, que maravilha. Se a gente vai parar para pensar, nós temos uma trajetória. E isso que eu coloco agora nessa disjuntiva, que a gente, às vezes... Isso, pessoal, que eu estou dizendo, como eu falei, nós muitas vezes acabamos, né, nos inteirando de muitas coisas à nossa volta que nós estamos preparados, né, para, então, digerir da maneira correta, certo? Então, eu preciso primeiro ter essa compreensão de mim mesmo. O primeiro movimento é isso. E eu vou procurar essa compreensão, vou dialogar comigo mesmo. Isso aí, pessoal, falar sozinho não é necessariamente algo de alguém, alguma coisa de uma pessoa maluca. Começa a virar maluquice quando ela não sabe que está falando sozinho. Aí é ruim. Aí é bad trip. Mas pessoal, então, a gente começa então apreendendo esse mundo moral via de regra a partir, né, da convivência com os nossos pais e os nossos irmãos, tá? Então, os primeiros momentos que a gente vê que existe uma série de coisas a não fazer, uma série de coisas a fazer, e é importante que, na medida do possível da compreensão das crianças, os pais e os irmãos expliquem o porquê, né? Pode bater, Rodrigo? Pode, só explica por que está apanhando. Sempre ajuda o processo a ser menos traumático. Mereço apanhar porque
fiz algo que está fora da realidade, sofro um pouco agora para não sofrer mais amanhã. Aquela velha história, né? Não apanhei em casa do pai, vai apanhar amanhã da polícia da rua. Então é um pouco isso. Depois disso, é muito bom que eu comece a mostrar para a criança que a realidade é maior do que o universo familiar dela. E eu faço isso, via de regra, através do mundo do fabuloso, do mundo do fantástico. Rodrigo, por que geralmente se presta mais às crianças? Porque ainda a falta de experiência dela do mundo, isso não vicia a criança. Por quê? Porque seria muito estranho um adulto que não aceitasse ler outras coisas, né, além de fábulas, tá? E isso a gente não acha estranho nas crianças. Porque a falta de experiência das crianças leva para elas a fazerem uma distinção muito complicada acerca do que é o real e do que não é real. Então o fantástico nessa hora pode ser perfeitamente também um meio de formação da moralidade, sem viciar a questão da visão dela reta da realidade, tá? Principalmente quando isso vem através dos pais. Não é tanto o afã de fazer a criança aprender a ler logo, né, para poder ler ela sozinha os contos. Não, é bom que ela tenha um hermeneuta, né? E que melhor hermenêutica receber do que a explicação carinhosa de uma mãe reclinada no regaço dela, entendeu? Ali entra em todos os sentidos da criança o significado daquela história, dos valores que ela está aprendendo ali. Então, em primeiro lugar, mas claro que muitos de nós passamos meio batidos, né? Ou alguns não tiveram essa experiência de ter, né, o pai e a mãe pendentes de ser contadores de história em casa. Então, Rodrigo, é útil para agora que o adulto ler histórias contadas? Sim. Sim, porque a gente não tem como pular etapas, tá? Bem mal da verdade. É evidente que a experiência da criança a gente não vai ter mais. Mas a gente tem ainda aprendizados. Por quê? Se eu não consigo fazer hermenêutica dos livros do Grimm, do livro do Andersen, né, da coletânea de Andrew Lang, se eu não consigo fazer isso, bom, complica, porque são contos populares de um período mais próximo de mim do que é, por exemplo, o grande patrimônio dos monumentos literários do mundo clássico, que estão próximos de mim também, porque são humanos, e humanos no sentido mais alto da palavra. Eu sou tão humano quanto Cícero era, eu sou tão humano quanto Ovídio era, eu sou tão humano quanto Homero era, e eu tenho as aflições essenciais que os homens da Hélade arcaica tinham. Eu tenho aqui no Brasil, que pra mim é a ilha da loucura e da fantasia. A gente tem de tudo ali. Tem trolls, saqueadores, bruxos, que não é bruxa, é necromante, né? Que vocês peguem as referências, então. Maravilhoso, gente, eu tô crescendo num amor ao Brasil ultimamente, você tem ideia. Sim, né, pessoal? É onde Deus botou, estudando a realidade, eu tô aqui, né? Vamos fazer o que pode, quando a gente tá aqui, talvez depois tenha que ir para outro lugar, não tem. Então isso, a gente começa por isso, tentando estruturar e indo do que é próximo. Rodrigo, gosto muito de fábulas modernas, né? Das coisas de cultura popular que aparecem por aí e tudo mais. Gente, pensando que a gente está querendo o quê? Se aproximar do que devemos ser. Se alguma coisa me enche de imagens e de um imaginário que me excita as paixões para aquilo que eu não devo fazer, é lógico que é algo que eu tenho que evitar. Não é tanto a questão de ser clássico ou não, isso também entra na jogada. Mas a princípio o que eu estou querendo é ser uma pessoa feliz, uma pessoa livre para ser boa. E as paixões muitas vezes me prendem e não permitem que eu seja bom, tá? Então não é aquela coisa, deu, vou cancelar minha conta do Netflix, não é isso, tá? Mas será que eu devo dedicar tanto tempo ao Netflix como eu estou dedicando e tão pouco para outras obras que eu tenho certeza que formaram o imaginário e pensamento de pessoas boas? Então é esse que é o dado. Partindo disso, depois eu começo a estudar as biografias e a história, porque o que eu tenho? A poesia, tá? E é claro que entra dentro das coisas das fábulas, dos contos da questão mitológica também, que é um nível acima, tá? Mas a mitologia também entra nessa jogada. O que a poesia, então, enquanto arte do ficcional, me traz? A realidade universal do ser humano. Ou seja, os diversos dramas humanos, né, ao qual o ser humano pode passar na sua longa trajetória, né? O encanto da beleza, a fraqueza do homem pouco viril em pares, a grandeza do homem, amante da pátria, do pai e da família em Heitor, né? A grandeza da morte heróica em Aquiles, tá? Então eles me mostram isso e são arquétipos que se repetem ao longo da história da humanidade, e eu posso ter que ser o Heitor da minha família. Eu posso ter que ser o Aquiles do meu batalhão. Eu não quero ser o Paris de jeito nenhum, tá? Roubar a mulher dos outros e ainda por cima claudicar na hora de brigar por ela, tá? Terrível, terrível, né? Então eu tenho essa realidade. Só que a história e as biografias vão então me mostrar como o universal acontece no acidental. Como é que então, na história da humanidade, esses dramas realmente se desenvolveram?
né? Como é que eles aconteceram de maneira concreta. Então vou estudando as diversas biografias, os diversos, tanto as biografias que me falam acerca do sujeito, que abre a ponte para essa coisa da microhistória, né? Que, por exemplo, tem um estudo que eu recomendo muito, Guilherme Marechal, ou O Melhor Cavaleiro do Mundo, George B., que é sobre o Guilherme Marechal, que morre, né, e faz então uma gesta, uma canção, né, de ódio a ele, e a partir disso ele abre leque para estudar toda a sociedade cavalheiresca daquele período, né. Então olha a biografia da pessoa e a partir dali eu tenho, ou então eu olho as grandes biografias, né, das sociedades, que vai ser então, né, as histórias e tudo mais. A história em si me dá isso. Eu apreendo também no meu imaginário esse tipo de coisa. E isso me dá cabedal para então fazer um discurso. Eu quero te convencer de alguma coisa que você deve evitar ou deve aderir. Lembra do Lord Nelson? Lembra do não sei quem? Lembra disso? Lembra daquilo? E aí tu vai criando, cara, pô, eu posso aqui ser né? Essa é a minha batalha de Trafalgar, cara. Entendeu? Eu tô aqui quebrado sem um braço, mas... né, vou lutar bravamente, né, a galhardia na morte desse que eu tenho vivido com honra, certo? Então eu vou ter isso. Depois disso, propriamente, e aí é que entra um pouco essa coisa de eu não ficar mastigando sem nada para digerir. Eu tenho o aparato do universal na poesia, eu tenho o aparato do acidental na história, eu tenho a minha experiência humana, agora eu tenho que mastigar na filosofia. Então eu vou partir agora para a indagação das verdades profundas, que eu já tive diversas pistas que eu tenho que resolver, para os dilemas que eu tenho que resolver para ser feliz, que eu já tive diversas pistas dessa trajetória toda, né? E nisso a gente está dialogando com as pessoas, comigo mesmo, certo? Buscando a ordem moral. Vocês estão vendo que cada vez mais o discurso da pessoa moral é um discurso que acaba te arrebentando. Por quê? Porque muitas vezes ele é acompanhado de uma luta para ter uma coerência, uma unidade. A vida bela é vida unitária. Eu não tenho duas peças, eu sou uma coisa só, né? E a partir disso, então, sob um viés também de quem crê, né? Eu tenho uma reta visão, mas tem uma hora que bate. E eu não tenho como ir mais além. E aí, então, entra o campo da teologia, que é o campo onde vem a revelação e socorre os limites próprios da razão humana. E essa proposição que eu estou fazendo aqui, pessoal, é o que é proposto pelo Russell Kirk, certo? Como um roteiro para a formação do imaginário. Quem não sabe, né, Russell Kirk, ele é um dos grandes pensadores e um dos grandes tradutores para a realidade dos Estados Unidos do pensamento do, podemos chamar assim, o pai do conservadorismo, que é o Edmund Burke, né, que escreve suas reflexões acerca da Revolução Francesa, né, e fala sobre, né, esse pensamento de conservação das instituições para a permanência dos valores, né, sempre. Né? Então, esse seria um roteiro mais ou menos ordenado para a gente procurar formar o nosso imaginário e ouvir um discurso e compreender onde é que o cara quer chegar. Porque se eu tenho formação do imaginário de maneira razoavelmente ordenada, batata, o cara vai bater em alguns pêndulos ali, tem uns tang ali que, opa, esse cara vai chegar num lugar ruim. Ou, opa, esse cara está indo para um lugar bom. Gente, isso aí faz toda a diferença, porque no momento que eu percebo que o cara está me conduzindo para um lugar ruim, opa, coraçãozinho, entra lá para trás. Não te mostra. Não deixa ele te pegar. Porque tu sabe que o cara está indo por um caminho no mínimo perigoso. Certo? Consideração final, pessoal, no mundo ocidental, certo? A gente tem como grande, né, epítome de toda a base imaginativa que alimentou os grandes literatos, né, na Bíblia. Tá? E isso é algo que vai se mudar, olha, do final do 18, início do 19 para frente, e olhe lá, certo? Todos os grandes arquétipos, tipos literários que muitas vezes se repetem nas grandes, né, epopeias da civilização ocidental, certo? De alguma forma, ou estão contidos de maneira quase que completa dentro da Bíblia, né? De maneira que a gente tem esse livro, né, do grande acadêmico canadense Northrop Frye, que é The Great Code, né? Que seria o Código dos Códigos, né, que vai falar justamente do valor literário da Sagrada Escritura. E uma vez eu questionando o padre Paulo Ricardo, perguntei para ele assim, padre, essa coisa foi você imaginar um negócio importante, e na hora ele não deu nem muita bola para a pergunta. É que não deu muita bola, a gente estava falando de outra coisa, na verdade que eu atravessei a minha pergunta nele, estava lá o Ivanor que estava comigo nessa pergunta. Mas ele deu uma resposta muito sucinta, não, Rodrigo, mas isso aí em grande parte se faz com a leitura da Sagrada Escritura. E eu, putz, como assim? E os contos, fadas, Grimm, os Andersen?
Onde é que fica esse povo alemão nórdico todo aí na jogada? E eu peguei, e aí eu tô lendo um livro, né, uma escritora que ela é pouco publicada, e eu sinceramente não sei se eu tô fazendo um juízo, não. Questão de crítico literário, não me considero um grande crítico literário também, nada disso, né. Mas Elizabeth Galt, que é a escritora de um livro que é o Cavalinho Branco, The Little White Horse, que é aqui no Brasil como Segredo do Vale da Lua. E eu achei um livro muito bom, esse aí específico de The Little White Horse, O Segredo do Vale da Lua, eu achei muito bom na questão da formação de um imaginário cristão, e ele tem um final sensacional, que traz à baila coisas assim, ó, que eu achei fantásticas, que não estão se falando mais. Mas ela tem um outro livro, que publicado, acho que no Brasil tem 4 ou 5 livros publicados dela, de uma bibliografia de uns 15 livros pelo menos, assim. E um desses livros é a Capela de São Miguel. E na Capela de São Miguel ela fala da formação de uma menina que foi formada com um pai que lia a Bíblia todo dia, do começo ao final, quando terminava, começava de novo, durante alguns períodos. E um pouco daquilo é autobiográfico, porque Elizabeth Galt, ela é filha de um presbítero anglicano, né, então provavelmente ela passou por aquele processo. E ela ia falando como aquela menina ia imaginando todos aqueles eventos, e como na cabeça da criança aquilo não tinha mais o peso que tem pra nós quando a gente lê a Bíblia depois de velho, pensando nisso, revelação, e broró, mas realmente um peso de uma narração que é fantástica. Golias, o gigante, né? Os anjos, as coisas todas. E isso é uma coisa que talvez seja interessante, né? Especialmente no nosso mundo ocidental, independente se você é uma pessoa que é cristão, né? Cristão e tudo mais, mas por a gente estar no mundo ocidental especificamente, tá? Talvez é uma coisa que, talvez não, eu diria que com certeza, né, para esses pruridos aqui, que eu acho que, mesmo que alguém não acredite, não seja crente, não vai pegar, que não sabe lá, né, mas eu acho muito importante que dentro desse período de formação, de maneira possível de ser apreendida, né, então as crianças tenham contato com os principais ciclos da Bíblia, sim, porque são a base do imaginário dos grandes literatos do mundo ocidental, certo? E é uma coisa fundamental para entender diversos elementos de base moral para nós, certo? Então, suma da obra um pouco... só para terminar, pessoal, a gente tem hoje como grande condutor, né, do mundo ocidental os Estados Unidos. A gente até está comentando aqui no começo, né? Que são os pais fundadores, né, the Founder Fathers, né, Benjamin Franklin, né, John Adams, né, Thomas Jefferson, né, e assim por diante. Se a gente vai analisar o que esses caras estudaram e leram, eles tiveram essencialmente uma formação que não foge muito daqueles grandes epítomes da educação liberal, né? E se você vai olhar as grandes nações, todas elas primeiro resolveram o seu problema, né, cultural. Claro, certos limites existem que tu tem que superar um pouco o problema econômico para poder chegar. Mas depois que os caras chegaram ali, superando o problema cultural, aquilo trouxe uma ordem para os sujeitos. E essa ordem dos sujeitos se reverberou numa ordem da sociedade. E é a partir dessa boa ordem que muitas vezes surgiu os grandes edifícios, né, de supremacia econômica e política e tudo mais. Mas vamos parar com essa ideia que primeiro a gente tem que ficar milionário para depois estudar. Seja como indivíduo, seja como nação. Né? É isso. Bem, temos perguntas? Temos 2 perguntas lá. Não, vou fazer do papel por último, então quem vai primeiro aí? Pode ser o senhor, então. Professor, minha primeira vez aqui, né? E estou muito extasiado com o evento de hoje, né? E o senhor falando no final aí, eu acho que é um grande fechamento. A minha pergunta é muito simples a minha pergunta. Eu acho que cabe muito bem ao senhor, porque ter falado mais em religião, né? Religião em Bíblia, né? Então eu fico me indagando assim, por que será que nós ainda não citamos tanto a Bíblia, não citamos tanto os autores da Bíblia? Por que nós ainda citamos o fulano que fala de tal livro da Bíblia e não citamos o próprio autor daquele texto bíblico? Por que não citamos Isaías?
Por que não citamos Abacuque? Por que não citamos... Entende? Quando o senhor vinha falando, eu vim com esse questionamento, né? O que nós ainda não alcançamos? E a sensação que eu tenho é que quando se toca no termo Bíblia, né? Quando se toca nesse livro, sempre tem uma conotação, não vou dizer pejorativa, muito menos aqui, né? Muito menos aqui, que não houve nenhuma, né? Mas não com o mesmo valor, né? Como se foi falado de qualquer outro romano ou qualquer outro grego aí, entendeu? E não se cita, né? Por exemplo, estou dando um argumento, não, esse argumento que eu estou dando é porque o Jeremias falou lá no capítulo tal, no versículo tal. Essa seria a minha pergunta. Assim. Olha, assim, essencialmente, o problema é o seguinte: criou-se um preconceito contra toda coisa que tivesse a ver com religião, tá? Então, muitas vezes as pessoas acham que um argumento baseado, e é isso que é importante falar, é evidente, eu não tenho por que mentir, tem que ser, eu acho que isso é um dado de honestidade, eu sou católico romano e acredito na Bíblia como divinamente inspirado. Mas se não fosse, eu não teria, como pessoa inteligente, certo, não admitir que é o livro fundamental do mundo ocidental. E ele é o livro fundamental do mundo ocidental porque ele faz uma proposição de realidade. Essa proposição de realidade foi experienciada por pessoas ao longo de gerações e deu certo, mais certo do que outras. De maneira que eu tenho inclusive historiadores orientais falando que o que fez o Ocidente ser o que é, ao invés da China, por exemplo, que tinha uma super civilização, foi a questão da religião cristã. Mas isso aí é uma divergência histórica, não é no mérito, isso é. Então esse que é o grande detalhe, né? Então as pessoas às vezes não têm essa compreensão. Por isso que o Northrop Frye escreve esse livro. Né, escreve esse livro porque ele diz assim, ó, eu não tinha como dar um curso sobre literatura inglesa do século XVII e XVIII, porque meus alunos eles não tinham a mínima capacidade, né, de entender o que os caras falavam, porque eles não entendiam nada de Bíblia. Agora, aí é que está o grande detalhe. Às vezes existe um aparato retórico, que é você não quer prevenir o teu interlocutor, que muitas vezes está vindo com esse preconceito. Então, você não dá de contrapartida, né, um exemplo que está contido na Bíblia, porque tu sabe que o cara não tem a apreensão correta da realidade. Ele não deveria olhar com a histeria esse argumento dentro da Bíblia, mas ele olha. Como você não quer encerrar o diálogo com ele, você então tenta ir por outros caminhos. Mas olhando materialmente, como o livro em si, sem nenhum dado de fé necessariamente, só o fato da história e da experiência que a Bíblia proporciona